Queridos, graça e paz, nós estamos aqui hoje no templo da Igreja Batista Povo de Deus, da rua Tremembés. Eu quero abraçar a todos, inclusive parabenizar você que é inscrito em nosso canal, e que essa mensagem que vamos pregar hoje possa levar e trazer muito crescimento espiritual para a sua vida, ok? Pois olha, amada Igreja do Senhor, nós vamos hoje tratar desse tema, oração de confissão e arrependimento. Quero lembrar, meus irmãos, que nós vamos basear a nossa mensagem no livro de Esdras, capítulo 9. Quero convidar você a que abra sua Bíblia nesse capítulo e dizer que nós estamos com duas escolas bíblicas nesses dias, estudando sobre a oração de confissão, de confissão e arrependimento, mas em outro sentido. Nós estamos falando do que a gente deve falar numa oração de confissão, as espécies de pecados e o que nós devemos fazer para que a oração seja de fato uma oração aceita diante de Deus. E essa oração que vamos estudar hoje é baseada em Esdras. Só que nós temos o estudo que nós entregamos na escola bíblica, que nós fizemos, baseado no Salmo 32. Então, foi baseado no Salmo 32, de 1 a 5, ok? Muito bem. Então, são dois textos bem diferentes. No Salmo 32, nós encontramos a confissão de Davi, o depoimento pessoal de Davi sobre a situação dele, porque ele não tinha confessado os seus pecados. E agora vamos estudar a oração de confissão baseada numa confissão coletiva, num pedido de perdão coletivo ou em relação a uma nação. Esdras faz uma oração de confissão e arrependimento, mas não em relação a ele somente, mas em relação à nação. Olha que coisa. Então essa é a diferença entre a oração de confissão baseada no livro de Salmos 32, de 1 a 5, para essa. Vamos ler o texto, Esdras 9. Acabada, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, ou seja, os seus pecados, isto é, dos cananeus, dos heveus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, ou seja, as nações vizinhas de Judá ou de Israel. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras, e até os príncipes, magistrados foram os primeiros a cometerem essa transgressão. Ouvindo eu, aqui é Esdras, né? Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Vocês podem ver o drama aqui? Vocês conseguem visualizar o que foi que Esdras fez? Esdras estava na região do templo, e quando de repente chegam algumas pessoas e dizem para ele o que estava acontecendo. Irmãos, Esdras não se conteve. Ele disse: não digam isso, não falem isso para mim. É verdade? É. Esdras, o povo de Israel casou com as mulheres pagãs. Os jovens casaram com as mulheres pagãs. E olha, o povo está tão corrompido. Aí Esdras não se conteve
E ele rasgou as suas roupas, irmãos. Ele rasgou as suas roupas. Ele rasgou o seu manto. E ele arrancava os cabelos da barba, irmãos. E ele arrancava os cabelos da cabeça, irmãos. E ele se assentou atônito, ou seja, como quem leva uma pancada na cabeça. Ele ficou desorientado naquele momento. Tão grande foi o choque. Quem aqui já recebeu uma notícia tão ruim que ficou em choque? Quase todos, não é? Porque vez e outra nós recebemos uma notícia que mexe com a gente. Pois assim foi Esdras naquele momento. Então, convido vocês a continuar um pouco com a leitura. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam, ou seja, né, tinham respeito das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro, ou seja, dos que tinham voltado da Babilônia. Porém eu permaneci assentado atônito até às 3 horas da tarde, ou seja, a hora do sacrifício da tarde. Isso aconteceu pela manhã e ele ficou até às 3 da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, que eram as 3 horas, levantei-me da minha humilhação, diga comigo humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, ele me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus. Você pode entender esse ato? Ele passou a manhã inteira até as 3 da tarde ali atordoado da sua mente. E quando chega às 3 horas ele vai, meus irmãos, e ele começa a orar, ele se ajoelha e ele começa a orar com as mãos levantadas para o céu. E é aí que se dá, meus irmãos, a confissão dele, a oração de confissão que eu quero mostrar para vocês. Olha aí, ó. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado. Ele sentiu na pele, irmãos, para levantar a ti a minha face, ou seja, ele estava com vergonha de Deus, de levantar a sua face. A ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós e os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ou seja, ao sofrimento, à escravidão, ao roubo, à ignomínia, que quer dizer vergonha, como se vê no dia de hoje. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no teu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Aí ele continua, tá? Vamos dar uma pausa, porque na frente a gente vai terminar de ler o capítulo. Irmãos, você percebeu aqui o drama, não foi? O drama foi muito forte. E qual foi então a atitude de Esdras quando o povo confessa e diz como é que estava aquela situação? Esdras se lança no chão, como eu falei, com as mãos levantadas e com vergonha de Deus. Aí ele abre o coração. Ele ficou atônito, ele ficou confuso, ele ficou perplexo, ele foi muito tocado. E ele abre a boca para confessar. E ele diz aqui, ele usa o termo coletivo, né? Ele usa o termo de todos, não é? De toda a nação, versículo 7. Desde os dias dos nossos pais até hoje estamos em grande culpa. Olha aí. Aí é uma oração de confissão e arrependimento coletiva, no coletivo, para se tratar do país. Aí, meus amados irmãos, essa oração de Esdras, escute bem, é um verdadeiro modelo que nós devemos trazer para os nossos dias. Daí eu entender que é uma mensagem importante. Sabe por quê? Porque eu estou pregando para pecadores. Na verdade, nós somos santos lutando contra o pecado.
Mas nós somos pessoas que cometemos pecados. Então a igreja precisa entender a importância de uma oração de confissão e arrependimento para fazê-la corretamente, saber a hora que deve ser feita. E a oração de Esdras é um verdadeiro exemplo para nós. Por quê? Por que ela é um exemplo? Porque ela mostra os elementos que devem conter uma oração de arrependimento. Só para mostrar a diferença da aula de hoje, lá de domingo passado para a aula de hoje também, na escola bíblica, que nós falamos sobre as espécies de pecados que devem ser apresentados. Convido você a estudar mais sobre esse assunto, né? E possivelmente vamos gravar um vídeo sobre essas espécies de pecados que devem ser confessados. Mas hoje à noite estamos tratando sobre os elementos de uma oração de confissão. Quais são eles? Olha aí o primeiro. Veja aí o versículo 5 e 6 novamente. Olha aí, ó. O primeiro elemento da oração de confissão não pode faltar é o quebrantamento ou a humilhação. Versículos 5 e 6 diz assim, ó: na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, e me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, eu estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram, porque sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Você está vendo aí, meus irmãos, o nível de quebrantamento e de humilhação de Esdras. Esdras, em nenhum momento, irmãos, ele chega com arrogância: Senhor, este povo está em pecado. Olha, Senhor, eu não me acho tão pecador assim. Eu me acho uma pessoa muito fiel. Eu me acho uma pessoa muito justa. Irmãos, olha, Deus espera que nós tenhamos esse elemento aí, ó, que é o quebrantamento, a humilhação. Jesus contou uma parábola sobre o fariseu e o publicano, lembra? Está lá em Lucas. Jesus disse que o publicano, ele chegou diante de Deus, ele disse que ele não tinha coragem nem de levantar a cabeça, os olhos para o Senhor. Mas o fariseu chegava e batia, não é? E dizia: eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço tudo isso, eu faço isso, com orgulho, irmãos. E a Bíblia diz que o publicano saiu para casa justificado, mas o fariseu não, porque ele se orgulhava. Tem muita gente que vai se apresentar diante de Deus dessa mesma forma, sem esse elemento, com orgulho, com altivez, não se quebranta, não chora, se acha perfeito, se acha uma pessoa que não precisa. Tem gente, meus irmãos, que ele tem um orgulho muito alto dentro dele, espiritualmente falando. E olha que Esdras era um homem que estava bem com Deus. Esdras estava tão bem com Deus porque ele foi um homem usado por Deus. Esdras era um grande líder. Esdras recebeu muita graça de Deus e também do rei. Ele era um homem que estava muito bem com Deus. É tão tal que quando ele sabe dessa situação, ele fica atônito, confuso, porque sabia da gravidade do pecado. Mas ele se coloca dentro e ele fala: Senhor, tão grande é a nossa culpa. Ele se humilhou, ele rasgou as suas vestes, ele arrancou os cabelos da barba, da cabeça, e ele se ajoelhou e estendeu as mãos para o céu. Eu vou te fazer uma pergunta: você tem sido uma pessoa assim, quebrantada diante de Deus? Você que me ouve pelo canal, você que está aqui na igreja hoje à noite, olha, nunca seja uma pessoa dura diante de Deus. Nunca seja. Se humilhe. Você quer ver você tocar o coração de Deus? Você quer que a sua oração seja ouvida por Deus? Você quer chamar a atenção de Deus? Se ajoelhe em humilhação mesmo, em humildade, em quebrantamento.
Hoje à tarde foi um desses momentos que eu tive diante de Deus. Eu estava orando, meus irmãos, e de repente veio aquele quebrantamento. Meu Deus! E a gente se sente ali a menor pessoa do mundo, a pessoa mais carente do mundo. É isso que Deus quer que a gente faça. Você tem que se sentir a pessoa mais carente do mundo, a pessoa mais culpada, ali para receber a graça e o perdão. A gente tem que se humilhar. Vamos correr? O segundo elemento é esse aí, que não pode faltar: o reconhecimento do pecado. Eu falei o primeiro como o quebrantamento, é a humilhação. Mas agora vamos ver de novo aí o 6. Olha aí, E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque a nossa iniquidade se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até o céu. Olha, você já parou para pensar do tamanho do seu pecado, da sua necessidade de Deus? Porque era tão bom se as pessoas reconhecessem que elas precisam de Deus. Irmão, se o pecador reconhecesse a gravidade do seu pecado, o tamanho do seu pecado, ele corria para a igreja. Eu me lembro de um homem que ele não estava tão velho, mas ele estava prevendo que não iria durar muito tempo. E ele então, desesperado, não dormia mais direito, porque ele estava atormentado, porque ele sabia que tinha pecado muito na vida dele. E ele desesperado, e através da filha dele, eu fui procurado, ela me procurou, para que eu fosse orar por ele, eu fosse falar com o pai dela. E ela disse para mim no telefone: pastor, foi porque o senhor deu o seu número na rádio, e eu peguei, e eu quero que o senhor venha orar pelo papai, porque ele está sem dormir. Ele acha que ele vai para o inferno por causa dos tantos pecados que ele cometeu na vida. E eu soube que ele já era um crente. Mas eu fui falar com ele, irmãos. Quando eu falei com ele, aquele homem, eu mostrei tanta coisa na Bíblia para ele sobre o perdão de Deus. Mas ele estava atormentado pelo seu pecado. Olha, o elemento é esse aí, o reconhecimento, não é, a consciência do pecado. Bora lá. E para haver esse reconhecimento, é preciso identificar o tipo de pecado que foi cometido, ou qual o mandamento que foi desobedecido. Vocês entenderam? Para que eu tenha um verdadeiro arrependimento, reconhecimento do meu pecado, que eu reconheça o meu pecado, eu tenho que ter noção de qual pecado eu cometi, ou qual mandamento eu quebrei, qual mandamento eu desobedeci. E aí, você já identificou pela história? Você sabe qual foi? Qual foi o pecado dele aqui? Desse povo? Vocês viram? Vocês lembram? Estão lembrados, não estão? Você que ouviu a leitura já percebeu também. Foi o casamento misto. Foi eles terem quebrado um mandamento claro de Deus. O texto aqui não está falando de adultério, de prostituição, necessariamente, de bebidas, de brigas, de homicídio, de qualquer outro tipo de pecado que poderia acontecer e que pode acontecer na sociedade. Mas Deus está falando aqui de uma desobediência. Esdras entende que aquela desobediência a um mandamento de Deus é muito grave. Quebrar um mandamento, irmãos, de Deus é uma coisa grave. E tem gente, como eu disse, que quebra o mandamento e ele nem acha que é grave. E ele nem acha que essas coisas sérias. Não, Deus não vai levar a sério isso aí. E Esdras entendeu que era sério. Vamos ver o verso 10 para vocês entenderem qual foi o mandamento que foi quebrado. Olha aí, capítulo 9, verso 10 diz o quê? Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos. Esdras confirma que deixaram os mandamentos do Senhor. Agora 13 e 14. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras
e da nossa grande culpa, vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merece as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Ou seja, está confirmando o pecado, né? Que foi se contaminar com as pessoas. Não te indignarás tu assim contra nós, até de tudo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Agora vamos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3. Abra bem aí, ó. Volta um pouco o texto para Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, e veja aonde Deus deu essa ordem para que o povo não se casasse com mulheres estrangeiras, né? E com homens estrangeiros, que as filhas de Israel não casassem com homens estrangeiros. Olha aí, ó, Deuteronômio 7, versículo 3. Nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Deuteronômio capítulo 7, verso 3. Todo mundo pegou aí? Irmãos, olha, Deus sempre cobrou do seu povo esse mandamento. Sabia? Deus sempre exigiu que o seu povo não se casasse com pessoas daquelas terras, daquelas nações. E quando isso acontecia, vinha a ira de Deus, e o povo sofria as consequências. E agora Esdras está dizendo exatamente isso. Por isso que ele ficou desesperado, irmão, quando ele soube. Ele não acredita. Irmãos, foi tão sério para Esdras, como eu disse, ele rasgou a roupa dele. Ele arrancava os cabelos da barba dele. Ele arrancava os cabelos da sua cabeça, irmãos. E ele não quis comer. Ele não quis mais nada. Ele ficou sentado, atônito. E ele passou quase o dia inteiro, irmãos, atônito. E quando ele se levanta, ele não se levanta para ir para casa, tomar banho ou comer. Ele se levanta para orar. E é aqui que ele faz a oração de confissão. Olha, aqui me chama a atenção para duas coisas. Pecado não é beber, só beber, fumar, se prostituir. Pecado não é só isso. Porque tem gente que pensa que pecado é só fazer alguma coisa assim, que todo mundo sabe que é pecado. Mas fazer isso, não, isso aqui é social. Não, isso aqui é socialmente aceito. Isso aqui não é pecado, não. Olha, irmãos, o erro de muita gente é que está relativizando o pecado. Não, eu acho que isso aqui não é errado. Eu não vejo isso aqui como pecado. Você vê como pecado? Não, eu não acho que isso aqui seja pecado. E está pecando. Muitas vezes ele acha que pecado é só beber, é ser um viciado, é não sei o quê, é praticar alguma coisa assim que absurdamente é claro que é errado. Mas o povo de Israel estava dizendo, o rapaz saía e ele contraía casamento com uma moça amonita, uma moça egípcia. Ele casava com ela e ele vinha para Israel com ela. E Deus disse, isso é muito grave. E por causa desses erros, meus irmãos, vieram muitas situações difíceis para a terra de Israel. Muito pecado, muita tristeza, muita destruição, muito pecado, a idolatria. Porque esses casamentos mistos, esse casamento errado ou proibido na Bíblia, o problema deles é porque eles traziam influências malignas. Esse é o problema. Aí a segunda coisa é essa, que nós podemos concluir. Isso permanece nos dias de hoje. Você já pensou, eu estou falando aqui no canal, eu sei que muita gente vai ouvir essa mensagem, mas você acha certo uma serva de Deus, uma filha ungida de Deus, uma moça crente,
chamada noiva de Cristo, contrair matrimônio com um rapaz pagão? O que você acha? Uma moça de Deus, um rapaz de Deus, cheio do Espírito Santo, toca, prega, canta na igreja, não sei o que, ele é um servo de Deus, ele pode ser um simples irmão da igreja. Você acha justo e certo um rapaz desse casar com uma moça incrédula que não quer saber de Jesus? Você acha certo? É por isso que Deus diz que está errado. Porque a Bíblia diz que no casamento ambos tornam uma só carne. Os dois formam uma só carne. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando nós casamos com alguém, estamos nos unindo a ela e nos tornando uma só carne com ela. E aí, meus irmãos, tem um texto bíblico que para mim é claro demais. É 2 Crônicas, capítulo 6, verso 14. Quem quiser abrir, por gentileza, porque aí soa, vai ficar ressoando, verberando em nossas mentes por muito tempo. Olha aí, para o resto da vida. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? 15. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Meus irmãos, precisa ser mais claro do que isso? Não precisa. É por isso que essa ordenação de Deus, ela ultrapassa os limites do Velho Testamento e chega no Novo, chega na graça, na nossa era. Isso aqui vai durar até Cristo voltar. Enquanto a igreja estiver na terra, a igreja, o povo separado, a Bíblia diz que a igreja é o povo santo de Deus. A Bíblia chama o crente, meus irmãos, muitas vezes no Novo Testamento de santos. Os santos, os santos, os santos. Nós somos santificados. Então vale nos nossos dias. É por isso que há muito pecado, até mesmo dentro das igrejas, por causa dessas uniões. Há muitos crentes fracos, porque muitas vezes, em vez de casar com uma moça crente, casa com uma moça incrédula. E a fé dele, em vez de ser fortalecida, é contaminada por idolatria e outras coisas, não é? Agora, quando a pessoa é alcançada, não é? Já casada, o que é que nós temos que orar? É pela salvação do cônjuge. Orar pela salvação do marido da nossa irmã. Orar: Senhor, salva ele, Senhor. Senhor, faz a obra. E o melhor, a gente vê isso sempre acontecendo. Homens incrédulos, cuja esposa se converteu, aceitando Jesus como Salvador. Mas vez e outra a gente vê como é difícil conviver com uma pessoa incrédula. E há tantas lutas, meus irmãos, que a gente vê choro, a gente vê, não é, angústia, a gente vê desânimo, não é, quando a pessoa acha que não tem mais como continuar. E a nossa palavra é: continue, seja firme até o fim. Você vai ganhar seu marido para Jesus, você vai ganhar sua esposa para Jesus, você vai ganhar seus filhos para Jesus, você vai conseguir. Mas, meus irmãos, está aí o exemplo, tá bom? O princípio que está nesse mandamento aí, né, aqui desse mandamento do Velho Testamento, serve para os nossos dias. Vamos agora para o terceiro elemento que não pode faltar na oração de confissão. E esses elementos servem para a oração tanto coletiva, né, como é o caso de Esdras, como a minha confissão pessoal, né? Eu mesmo, só eu e Deus, né? A consciência da gravidade do pecado, né? Dá para entender aí. Então, no verso 6, nós já lemos pela segunda vez, né? Agora vamos ler pela terceira vez o verso 6 novamente. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus,
porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Irmãos, Esdras está dando aqui para nós a lição de que nós devemos ter a consciência da gravidade. Olha, quando um pecador não tem consciência da gravidade do seu pecado, vamos duvidar do pedido de perdão dele. Porque assim, se é fraca a minha consciência da gravidade, assim vai ser fraco o meu pedido de perdão. Não é uma coisa muito grave, não. Foi só um pecadinho. Eu só fiz uma coisinha errada. Como é que você acha que é esse pedido de perdão? Agora, quando eu, Isaías, quando eu reconheço a gravidade, quando eu tenho consciência da gravidade do meu pecado, meu irmão, aí o Isaías se derrete, aí o Isaías chora, aí o Isaías se arrepende de verdade. Foi isso que Davi fez, irmãos. Davi disse que os ossos dele, irmãos, doía. Davi diz que o corpo dele doía, os ossos. Ele perdeu a alegria, ele perdeu a paz, ele era atormentado dia e noite por causa do adultério dele, porque ele cometeu um adultério. Portanto, irmãos, sabe, esse elemento não pode faltar. Eu não posso esquecer de reconhecer a gravidade. Olha, todos nós somos adultos aqui hoje à noite. As crianças estão na aula delas, né? Infantil, estão tendo ali o culto infantil com elas. Olha, mas nós somos adultos aqui. E eu quero dizer para vocês que nós sabemos o que nós temos feito. Por isso, devemos reconhecer a gravidade. Olha, hoje nós estávamos estudando na classe de batismo sobre dízimo e oferta. Nós ensinando para os irmãos, né? Sobre a importância de obedecer esse mandamento, irmãos. Eu explicando, vocês sabem por que a Bíblia ensina, nos mostra a importância disso? Vocês sabem? E eu explicando na Bíblia, citando os textos e mais textos. Irmãos, quando nós brincamos com o mandamento de Deus, quando a gente não leva a sério, quando a gente, não, Deus não vai levar a sério isso aqui não. Irmãos, como eu vou ter um genuíno arrependimento? Como eu vou ter uma consciência da gravidade do meu pecado? E assim por diante. Serve não só em relação ao dízimo, em relação a casamento misto, como nós estamos falando aqui, mas serve em relação a todas as áreas. Vamos dizer, meus irmãos, que eu sou casado e eu trato mal a minha esposa. Eu estou pecando. Eu tenho que reconhecer o meu erro. Para me livrar de uma situação, eu soltei uma mentira. Eu tenho que me arrepender daquele pecado. Eu tenho que me arrepender profundamente daquele pecado. Então, é a consciência da gravidade. Vamos para o quarto. Olha aí o quarto, não é elemento da nossa confissão, oração de confissão. A consciência das consequências. Irmãos, o que foi que Esdras falou no versículo 13 e 14? Ele diz: por causa dos nossos erros, nós quase fomos extintos da terra. Sobrou um pouquinho de gente. Irmãos, sabe, nós temos que ter muita consciência do que pode acontecer por causa dos nossos erros. Vamos dizer que eu não tenho consciência e algo acontece. E aí eu vou culpar quem? Eu vou culpar a sociedade? Eu vou culpar as pessoas ao meu redor? Vou culpar a minha mãe, o meu pai? O governante do país? Eu vou culpar quem? Sabe quem é o errado? Sou eu. Eu tenho que lembrar das consequências. O pecado traz consequências para mim individualmente e traz para a coletividade. Por isso que a nação precisa se arrepender. Por isso que um país precisa ouvir sobre arrependimento nacional, coletivo. Sabia, pessoal? Se um dia eu chegar à televisão, né, talvez nem precisa
chegar à televisão, né? Pelo canal a gente pode chegar a muitos lugares. Pregar sobre arrependimento coletivo, que as pessoas se ajoelhem para pedir perdão. Por isso que o jejum coletivo é importante, não é? O que foi que aconteceu na cidade de Nínive? Começou nos arredores, chegou ao palácio e todo mundo teve que jejuar. Todo mundo teve que se arrepender na cidade de Nínive. Por isso que Deus mudou o plano dele de destruir aquela cidade. Porque o povo se ajoelhou. Porque o povo se humilhou. O povo pediu perdão a Deus. O povo todo da cidade de Nínive. E o povo reconheceu o seu pecado. Então aqui é um grande exemplo para nós, irmãos, da gravidade, agora das consequências, não é? Do nosso pecado. Nós já lemos o 13, não vamos ler novamente. Vamos encerrar? Vamos para o quinto elemento da oração de confissão e arrependimento. Olha aí. Claro que isso aí não podia faltar, né? Aí você diz, pastor, agora, eu não li isso no capítulo 9. Não é verdade? Sobre o casamento misto, não é? O casamento com incrédulos, e Esdras com a sua cabeça ferida de tanto arrancar os cabelos, sua barba ferida, não é? Porque ele arrancou os cabelos da barba, suas roupas rasgadas, ele de joelho. Pois o povo começou a se aproximar dele, irmãos. Olha o capítulo 10 aí, ó. Esdras capítulo 10, o que diz? Enquanto Esdras orava, eu coloquei Esdras aí 10, de 3 a 4, mas vamos ler do 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, está vendo aí, ó? Aí agora aparece a palavra choro. Prostrado diante da casa de Deus, portanto do templo, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Irmão, deu para entender aí, meu irmão, esse drama novamente? O povo todo chorando. Eu não sei imitar choro aqui, eu queria saber imitar o choro que eu ia imitar aqui, né? Alguém sabe imitar a gente chorando aí? Irmãos, o povo estava chorando, e era mulher, homem, crianças, tudo ao redor de Esdras. Aquele choro coletivo, irmãos. O povo tudo reconhecendo o seu erro. Uma grande lição para nós, né? Que nós devemos reconhecer. Versículo 2. O que diz no 2? Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos pecado ou transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, esse cidadão chegou e disse: Esdras, é verdade, nós estamos aqui arrasados, mas olha, eu quero te dizer, Esdras, que nós pecamos contra Deus, mas tem um jeito para nós. Sabe qual era o jeito? Abandonar. Esse é o jeito. Esse é sempre o jeito. Abandonar o pecado, porque inclusive foi assunto de terça-feira, né, no nosso Tadel, que Deus ama o pecador, nunca quer o pecador perdido, morrendo na perdição, aliás, mas Deus sempre quer que o pecador retorne para Ele. Não foi isso? Olha o versículo 3 agora vamos ler o texto que está aí, ó. O 3 diz: agora pois façamos a aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e do que tremem ao mandamento do nosso Deus, e faça segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é da tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age, nosso irmão Esdras. Irmãos, continuando o texto, vocês vão ver que eles deixaram as mulheres. Oh, meu Deus. Vocês estão conseguindo ver o drama de novo? Eles não eram casados com essas mulheres e não tinham filhos. Meu Deus.
Você quer ver a sequência? Você pode ler em casa, talvez você leu, não lembra. Você pode ler novamente. Irmãos, eles deixaram, irmãos. Aí apareceu um outro homem lá e disse: olha, Esdras, nos deu um tempo, vamos resolver isso. Aí Esdras disse: olha, daqui a 3 dias eu quero toda a nação de joelho aqui, na minha presença. Meus irmãos, foi dado o pregão no país inteiro. E vieram aquela multidão, irmãos. E diz aqui o texto, irmãos, que estava no inverno. Segundo os estudiosos, era o mês de dezembro, novembro ou dezembro. E estava chovendo. Irmãos, em Israel neva. Em Israel, irmãos, faz frio. E a Bíblia diz que o povo veio, irmãos, e ficou na frente de Esdras, aquela imensa multidão sem fim. Cada um queria se apresentar para tomar a decisão de largar a mulher e os filhos. E aí, meus irmãos, Esdras começou a pregar, e o texto diz que chovia muito forte. Chovia muito forte. Chuva num lugar gelado, irmãos. Você já pensou? Uma chuva no Piauí é uma coisa, mas uma chuva em Israel, você debaixo dela, é outra coisa, porque é muito frio. E teve um outro homem que disse: Esdras, por favor, despede a gente, nós não estamos conseguindo ficar, de tão grande é o frio. Faz o seguinte: levanta homens, juízes da tua confiança, para cada um tratar de cada caso, e a gente resolve essas questões em seguida. Mas deixa a gente ir embora, libera a gente para casa, porque eles passaram várias horas debaixo de chuva gelada, ouvindo Esdras sobre essa questão. E, meus irmãos, o texto fala que eles decidiram largar a mulher e os filhos. E eles deram carta, irmãos. Eles fizeram a separação e disse: vão embora, nós não podemos viver com vocês. Irmãos, isso, olha, eu sou um ser humano, eu não consigo ver isso acontecendo aqui no Brasil. Eu não conseguiria ver, né? Mas eles fizeram, irmãos. Os homens disseram para suas mulheres: você é egípcia, eu casei um dia com você, vivo com você, mas não dá mais para viver com você. Você pode ir embora. Você pode ir embora. E ela saiu com os filhos e foi embora. Os filhos, irmão. Olha, eu fiquei lembrando o seguinte, eu digo: olha, estamos vivendo no Brasil depois de muitos anos que isso se passou. Irmãos, algumas vezes o pecado para a gente largar é doloroso, porque tem pessoas que gostam daquele pecado, estão tão arraigadas, tão presas, que para deixar é meio que cortar um braço. É meio que está cortando um braço. Mas o povo de Israel, de Judá, nesse momento obedeceu e disse: nós temos que obedecer a Deus. Nós cometemos um erro lá atrás e agora vamos consertar. Olha, irmãos, tem uma outra lição aqui que eu acabei de perceber. O pecado não se justifica com o tempo. Vamos dizer, você que está me ouvindo, vamos dizer que o seu pecado é antigo. Você está com 20 anos que está vivendo no pecado. Nunca esqueça que o seu pecado não será justificado, porque já faz 20 anos que você está vivendo com ele. Não pense que Deus esqueceu. O pecado nunca é justificado com o tempo. O pecado não é justificado com o tempo. Eu não sei se eu me fiz entender. Ah, esse pecado aqui já é velho, eu estou com 20 anos, isso aqui Deus nem olha mais para isso. Não, Deus olha. Então isso é muito importante a gente lembrar e entender, tá bom, pessoal? E a parte dolorosa, muitas vezes é tão doloroso, né? Cortar o pecado, né? Deixar o pecado. Oh, meu Deus, eu gosto. Ah, eu não vou viver, eu não vou conseguir viver. Vive. É por isso que lá em Marcos, vocês querem abrir Marcos comigo? Eu não vou abrir não por causa do tempo, mas eu vou citar Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 43 a 48. Lá está escrito o seguinte: se a tua mão direita te faz pecar, corta de ti.
É melhor tu teres apenas uma mão do que, tendo as duas, entrares todo o teu corpo no inferno, aonde o fogo não se apaga e nem o bicho morre. Pode consultar aí. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o de ti. É melhor tu entrares no céu só com um dos olhos, do que, tendo os dois, entrares todo o teu corpo no lago de fogo, aonde o fogo nunca se apaga. Confirme aí para você ver. Do mesmo jeitinho que está aí, eu estou citando aqui. Então, amados irmãos, Jesus foi quem falou essas palavras. Eu fico muito tocado por isso, tá bom? Porque Deus espera que nós vivamos uma vida de santidade e obediência na presença dele. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Olha, a nossa conclusão é essa aí, ó. Está no verso 15 do capítulo 9. Olha aí, ó. A nossa conclusão: na presença de Deus, seja humilde. Sempre humilde. Certo? Humilde. E o que mais? Procure ser santo. Reconheça a sua santidade, justiça e bondade. Eu quero terminar dizendo que o nosso Deus é bom, pessoal. Ele não é ruim. O nosso Deus, Ele quer o melhor para os seus filhos. Você, como pai, quer ou não quer o melhor para os seus filhos? Você, como mãe, quer ou não quer o melhor para os seus filhos? Até para os netos. Pois assim é o nosso Deus. Ele é bom, Ele é justo, Ele é maravilhoso, Ele é santo. Mas Ele é justiça, mas Ele é cheio de bondade. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Amém? Quero convidar você a se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com outras pessoas, que você possa abençoar outras pessoas enviando para elas. Tá bom? Um abraço, dê o seu like e que você possa apertar o sininho aí. Tá bom? Se inscreva. Vamos orar, pessoal.